Você deve ter fé inabalável, independente da sua religião. Tem gente que vai ver a miniatura do vídeo, o título do vídeo e vai falar assim: bom, eu nem acredito em Deus, por que eu clicaria nesse vídeo de ter fé, sendo que nem em Deus eu acredito? Mas ter fé vai muito mais além do que apenas ser religioso. Ser batizado vai muito mais além do que um livro bíblico, vai muito mais além do que fazer uma oração. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou trazer alguns porquês aqui que você deve ter fé. Quando eu digo fé, não é acreditar em Deus. Se você acredita em Deus, ótimo, melhor ainda. Eu também acredito, ok? Mas antes de começar, deixa eu tomar esse gole de café aqui logo. Quando eu digo que devemos ter fé, não é apenas ter fé em Deus, deixar que Deus resolve tudo. Beleza, Deus, ele faz a parte dele, certo? Mas não se trata, esse vídeo aqui não se trata de Deus em si, se trata de ter fé. Ah, Davi, então que fé é essa que você está falando aí agora? Se você for no dicionário aí, no Google, e colocar assim, qual o significado da palavra fé? Vai aparecer lá alguma coisa assim: fé é aquilo que você acredita, mesmo sem ter provas concretas de que aquilo vai acontecer. De todo modo, mesmo sem ter provas, você acredita naquilo, você tem fé que aquilo pode ser daquele jeito, você tem fé que aquilo pode acontecer. Então, se você for dar um Google aí, fé, a definição de fé vai ser basicamente isso, certo? E é justamente o significado da palavra que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente trocar uma ideia. Porque vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar ter fé, velho. Porque você vai olhar para o seu redor e você não vai ver resultado de nada. Você vai achar que está enxugando gelo, você vai achar que vai estar dando murro em ponta de faca e você vai achar que está perdendo tempo, mas na verdade você não está perdendo tempo, porque você tem um negócio dentro de você que se chama fé. E mesmo sem ver, velho, as coisas ali de imediato, você acredita que um dia essas coisas elas irão aparecer para você, que você vai conseguir tocar nelas, que você vai conseguir ter elas na sua mão, que aquilo, velho, que você acredita, mesmo sem ver naquele momento, uma hora vai chegar para você. Uma hora isso que você tem fé aí vai acontecer na sua vida. A história mais famosa da Bíblia é a história de Davi, aquele que matou Golias. Isso mesmo, rapaz. De Davizão aqui. E aqui para nós, velho, vocês acham que Davi, quando foi enfrentar Golias, ele teve fé ou não que iria derrotar Golias? Porque assim, ó, todo mundo ali sabia que Golias era um baita de um soldado, era um baita de um guerreiro e que, pelo histórico de lutas de Golias, Davi iria perder aquela luta, velho. Já estava declarada, já estava certo que Davi perderia aquela luta para Golias. Mas Davi tem algo dentro dele que se chama fé. E mesmo com as provas ali, velho, dizendo na cara de Davi que Davi perderia a luta, ele ainda assim acreditou que poderia derrotar Golias. E como a história foi resolvida? Ele, com a fé dele, certo? Foi lá e derrubou o gigante, velho. Não há, velho, uma história de fé, uma fé tão forte como a de Davi, porque de fato Davi não tinha chances com aquele cara gigante, um cara que era forte, um cara que já tinha costume de batalhar, um cara que já tinha derrotado não sei quantos batalhões, não sei quantos caras, o cara já tinha derrubado exército de soldados, velho. Golias era tão forte, além da sua altura, ele já tinha um histórico, velho, de um guerreiro que derrubava exército. Então, todo mundo tinha muito medo de Golias.
exceto um cara chamado Davi, que pela sua fé, mesmo com medo, foi lá e lutou contra aquele gigante, velho. Ah, Davi, você veio aí com essa história de Golias, dizendo de fé, disso, daquilo, mas o que é que você quer dizer com isso? Como que a gente pode aplicar a história de Davi na nossa realidade agora? Como a gente pode pegar a história de Davi, da fé dele e colocar nos dias atuais, na nossa modernidade, né? No nosso ano agora que é 2026. Como que a gente pode usar essa fé dele nos nossos dias, na nossa realidade hoje? O que eu quero dizer com isso é que você, meu brother ou brother, tem que ter a fé que Davi teve para matar Golias. Porque Davi, com a derrota quase que certa, ainda teve esperança, teve fé de que conseguiria derrubar o gigante Golias. Trazendo para sua realidade, se um dia você se deparar com o gigante Golias, esse gigante Golias, em metáfora, pode ser um desafio enorme que você encara na sua vida. Pode ser uma derrota quase que certa na sua vida. Mas se você pegar aquela fé de Davi lá e aplicar na sua vida, esse gigante, esse desafio enorme que você tem aí, ele pode cair. Esse desafio gigante, você pode derrubá-lo, você pode ultrapassar esse desafio gigante, da mesma forma que Davi derrubou o gigante Golias. Esse desafio que você enfrenta nesse momento aí, se você usar a sua fé, ele vai se tornar pequeno. Eu sei que é difícil, velho, ter fé em alguns momentos da nossa vida, porque tudo aponta que aquilo não dá certo. Mas, velho, se você acreditar, se você tiver essa fé, velho, lá no fundo do seu coração, eu tenho certeza, velho, que se você continuar aí batalhando e tentando derrubar esse desafio gigante que você já vem enfrentando há dias, eu tenho plena certeza absoluta que uma hora você vai passar por cima desse desafio, velho, que você vai derrubar esse desafio com um estilingue, com um badoque, com a pedra, da mesma forma que Davi derrotou o Golias naquela época. Aí vocês me interrogam, perguntando: ah, Davi, mas Davi da Bíblia era braço direito de Deus, isso, não sei o que mais lá. Ele era o braço de Deus, só que Davi não sabia que era o braço de Deus. Davi era um cara que cuidava de ovelhas. Ele não tinha nenhuma vocação para batalha. Ele não tinha costume de batalhar. Ele não pegava espada. Ele não ia para campo de batalha. Diferente dos irmãos. Os irmãos dele costumava ir para campo de batalha, batalhar, guerrear. Davi não. Davi só ficava no pasto, cuidando dos animais, em específico as ovelhas. Ele não tinha costume de batalhar. Ele não tinha nenhuma referência de batalha. Mas ele tinha a fé. E mesmo sem experiência nenhuma de batalha, ele foi lá e derrotou o Golias. Você aí não é diferente de Davi. Você possa ser que não tenha experiência para derrubar esse desafio que você se encontra nesse momento. Mas se você acreditar, se você ter fé que você pode passar por cima desse desafio, é assim que será resolvido. Você vai passar por cima desse desafio aí. Há mais ou menos 15 dias, 2 semanas, eu fiz uma plantação aqui no quintal. Minha casa tem um quintal, o quintal não é tão grande, mas tem um espaço de terra. E aí, o que é que eu fiz? Eu comprei algumas sementes de pimenta, abóbora, cebola, coentro, e comprei essas sementes, capinei o quintal, fiz os buraquinhos e plantei essas sementes. Eu nunca tinha plantado sementes aqui no meu quintal. Eu não sabia se a terra era boa ou era ruim, mas eu tinha uma fé de que aquelas sementes iriam crescer. E o que é que eu tô vendo aqui no quintal agora? O pé de abóbora já está crescendo, outras sementes ali já tá aparecendo o pezinho bem pequenininho. Ou seja, mesmo sem experiências
Mesmo sem saber que aquilo ali ia crescer, eu tive fé, velho. Eu tive fé, fui lá, comprei a semente, peguei a enxada, capinei, abri o buraco, plantei e agora já tá crescendo ali. O pé de abóbora é o maior que já tem. Eu vou aqui no meu quintal, vou fazer questão de mostrar para vocês a minha pequena horta. Esse aqui é o meu quintal, ó. Aqui tem uma fileira, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. E aqui, ó, ó os pezinhos de abóbora, tá vendo? Já tá saindo aqui já, ó. Já tá nascendo, ó. Eu tenho um cachorro aqui, ó, que atrapalha, né, querendo ou não, que ele cava aqui. Acabei perdendo algumas plantações, mas é isso. Estão saindo devagarzinho. Mas é o seguinte, eu plantei no primeiro dia, não vi nada. No segundo não vi nada, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, eu não vi nada. Mas eu continuei com a fé de que a qualquer momento a minha pequena horta ia começar a brotar. E depois que passou uns 10 dias, mais ou menos 10, 12 dias, começou a aparecer os olhinhos das plantas. A abóbora ali, ó, que você viu, as folhas já tá já saindo até a rama. Ou seja, eu plantei as sementes sabendo que no dia que eu plantei, eu não ia colher nada. Ia colher só um pouco mais lá na frente. Não cheguei a colher ainda, mas eu tenho uma certeza, velho, eu tenho uma fé que eu vou comer abóbora colhida no fundo do meu quintal. Eu vou pegar um coentro, eu vou pegar uma cebola no fundo do meu quintal. Eu tenho essa fé, velho, de que elas vão crescer e elas vão fazer o tempero da minha comida. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho essa fé nisso. Até a semente, ela tem fé de que uma hora ela vai crescer. Ela fica ali, ó, dias, velho, debaixo da terra, na escuridão, mas ela uma hora cresce, ela uma hora dá fruto. É igual a gente, é igual eu, é igual você. Possa ser que a gente esteja em um momento da nossa vida na escuridão, mas da mesma forma que a semente ela saiu de dentro da terra, que é escuro, para fora e ela conseguiu ver o sol, a mesma coisa é a gente. A gente pode estar na escuridão, beleza. Mas se a gente continuar com fé, uma hora a gente vai conseguir ver o sol, ver a claridade. Aquilo que era escuro passa a ficar mais claro, porque a gente teve fé aplicada. Mas é isso. Vamos continuar matando esse Golias todos os dias. Bração tá tinindo, dê aquele malho cedo hoje e é isso, tamo junto.